Pois bem, vamos para a segunda parte é, da live, né? O, a primeira, o Zoom, não. É, primeiro, o Zoom só aceitou 40 minutos, então vamos tentar fechar essa entrevista é, fazendo a segunda parte da live e terminar o restante da entrevista. O André, que estava realizando a entrevista junto comigo, aconteceu um problema na internet dele, e assim que estabilizar as coisas lá, ele volta. Enquanto isso, eu tô fazendo vou tocar a entrevista sozinho. É, ainda é, ainda tem uma certa indefinição em relação à questão do auxílio governo para a população da baixa renda. Fala-se do auxílio emergencial, né? Isso, de que forma que isso destabiliza a economia? Essa indefinição do auxílio, certo? Então, o que está certo hoje é que será pago os R$ 300 até o final do ano de 2020. Então, o valor do auxílio emergencial, teve alguns excluídos, mas receberá em torno de R$ 300. O grande desafio hoje, Guilherme, é analisar como será feito o pagamento de um novo plano de apoio financeiro. Porque tem muitas pessoas que hoje estão vivendo como a única renda esse auxílio emergencial. Como o processo de recuperação das atividades econômicas ainda está muito lento, e não sabemos se em 2021 esse processo já se concretizou de recuperação, então o que o governo está com dificuldade hoje é como substituir esse auxílio emergencial. Então, nós já vamos reduzir aí em 50%, saindo de R$ 600 para R$ 300. Isso dá uma folga no caixa do governo, mas, por outro lado, tem uma dificuldade social maior. Agora, se ele for extinto a partir de 2021, ficando só com Bolsa Família, qual o resultado? Aí dá mais uma situação de dificuldade para grande parte das famílias que não conseguiram emprego. E o desafio do governo é como encontrar alternativas para financiar essa ajuda emergencial, exatamente nessa linha que nós fechamos o bloco anterior. Então, ao meu ver, uma mudança nas alíquotas de imposto de renda, com novas faixas para aqueles que ganham mais, pode ser um caminho para achar uma forma mais tranquila de financiar esse processo de continuidade no auxílio emergencial. E para as famílias é sempre um grande dilema, né? O dinheiro acaba rápido e o mês não, principalmente nesse cenário de aumento das despesas na unidade familiar, um preço de gás mais caro e preço de alimentos básicos mais caros. Então, se a família antes recebia R$ 600 e agora vai receber 300, com os preços aumentando, vai ser muito mais difícil fechar as contas na casa. E aí, um processo de recuperação de emprego seria muito importante nessa situação. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. É muito difícil fazer essa previsibilidade, até porque vocês colocaram muito bem no primeiro bloco, a pandemia ainda não está controlada, e isso dificulta a abertura de vários setores de atividade econômica no país. Professor Edson Trajano, alguns críticos, analistas, comentaristas, enfim, o pessoal tem falado muito sobre esse novo imposto, né, que o governo Bolsonaro quer criar, que o ministro Paulo Guedes tanto tem defendido, e tem sido chamado de nova CPMF, né? Essa comparação, ela, na sua análise, é correta? É uma nova CPMF? E, caso seja, né, o quanto ela pode ser prejudicial ou benéfica, né, se implementada? Esses impostos formados, é o mesmo formato da CPMF. O que o governo está mudando agora? A CPMF era sobre cheques e transações bancárias. Como foi diversificado muito as formas de pagamento nos últimos anos no Brasil, qual o resultado? Então, se você incluir mais imposto sobre mais transações, essas transações diretas feitas em cartão, em outras formas, o PIX está vindo aí,
aumenta a arrecadação do governo nesse processo. É um dinheiro muito fácil de ser cobrado. Cobra direto nas transações econômicas, consequentemente, isso melhora rapidamente o caixa do governo nesse processo. Agora, qual é o problema de um imposto como esse sendo cobrado? Esse imposto é um imposto proporcional, que todo mundo paga a mesma proporção, seja aqueles que ganham mais, seja aqueles que ganham menos, seja na compra de um pacote de arroz, seja na compra de um bem de luxo. Então, consequentemente, esse tipo de imposto não leva a uma melhora na distribuição da riqueza. Os economistas mais desenvolvimentistas, que defendem que o crescimento das atividades econômicas deve ser acompanhado por uma melhora na distribuição de renda, defendem sempre o quê? Não criar imposto proporcional, ou seja, o imposto que deve ser cobrado é o imposto sobre a renda ou sobre o patrimônio. E, consequentemente, quem tem mais e quem ganha mais paga proporcionalmente mais. E quem tem menos ou que ganha menos paga proporcionalmente menos. Coisa que a nova CPMF não é capaz de fazer. Então, ou seja, ao invés do governo discutir uma reforma fiscal muito mais abrangente, ou seja, de como o governo vai gastar esses recursos, pagando projetos como Bolsa Família, aumentando o valor desse, e melhorando a forma de cobrança de imposto, sendo uma cobrança mais progressiva. Ou seja, quem ganha mais paga proporcionalmente mais. O jeito mais fácil que o governo está achando é fazer esse modelo de cobrança do CPMF. Ou seja, todos pagam a conta. Inclusive, está tirando de pobre para passar a pobre. Então, por isso que eu sou contra esse tipo de imposto, e tem muita gente contra nesse aspecto, é porque um dos objetivos da política fiscal é promover a distribuição da renda. E quando você tem imposto proporcional, você não está fazendo essa melhora na distribuição de renda. Além disso, dificulta o setor produtivo, porque você cobra imposto sobre o processo produtivo e não sobre a renda gerada pelo processo produtivo. São coisas distintas. Então, ou seja, nós temos que pensar uma estrutura tributária mais eficiente e não aquela que só vai dar mais dinheiro para o governo, sem essa eficiência distributiva e sem essa eficiência produtiva. Certo. Então, vamos para a última questão, para a minha parte. Acho que caberia fazer duas questões em uma, né? É possível que essa situação se autorregule por si só, ou vai depender de fatores políticos, econômicos, relações comerciais e a atuação do governo para isso acontecer? Você já falou isso já, mas assim, como existe esse debate muito forte ainda de que da questão do mercado, da autorregulação do mercado e tudo mais. E acho que seria importante conversar isso. E outra pergunta que eu faço também, pensando em cenário mundial, assim, a gente pode prever uma queda, uma crise do liberalismo parecido com o que foi os 29, e se a gente pode também estar vivendo novos momentos de welfare states, de estado de bem-estar social, o keynesianismo, para os próximos anos, isso adotado como política de governo. Então, Guilherme, muito boa as suas perguntas. Em relação ao mercado, nós observamos que essa semana, por exemplo, é uma semana onde o mercado ficou, entre aspas, nervoso. Nervoso por quê? Porque uma das propostas do governo era aumentar o déficit público com não pagamento de precatórias. Ou seja, o governo tem dívida para ser pago, o que ele queria fazer? Jogar essa dívida mais para frente, não pagar essa conta. Então, só que o ministro Paulo Guedes percebeu essa situação do mercado e resolveu bater o pé que não vai fazer isso, ou seja, não vai deixar de pagar dívida já julgada, transitada e julgada, aumentando o déficit público para 2021. Então, essa é uma situação de mercado. Em relação aos modelos, nós podemos pensar aqui
dentro do sistema econômico capitalista, eu estou falando do capitalismo, que é o que está presente em praticamente todo mundo, o que nós temos aí? Uma maior ou menor participação do Estado. Se eu deixo só por conta do mercado, e essa é a linha do atual ministro da Fazenda, isso até pode ajudar em algumas situações de crescimento das atividades econômicas com PIB maior. Por exemplo, o setor agrícola, colocando como regra de mercado básica, ele está indo bem esse ano. Ou seja, os preços dos produtos agrícolas aumentaram, aumentou as exportações, o setor agrícola está ganhando dinheiro. Só que, por outro lado, grande parte da população está pagando essa conta. Então, quando falamos da participação do Estado, é buscar uma alternativa onde ocorra o crescimento das atividades econômicas, mas esse crescimento acompanhado por um processo de desenvolvimento. E quando falamos de desenvolvimento, nós temos que trabalhar no mínimo 3 dimensões, que é a dimensão econômica, que é importante que a economia cresça, a dimensão social, que o crescimento das atividades econômicas deva ser feito com a melhora na distribuição da riqueza, e a dimensão ambiental, ou seja, nós temos que pensar na preservação de recursos para gerações futuras e até não comprometer o processo de produção no presente, como tem sido enfrentado ou discutido essa questão não enfrentada de fato. Então, isso só é possível com a participação do Estado nas atividades econômicas, uma participação mais política nesse processo. Ou seja, que país que nós queremos no futuro? Esse país é um país desenvolvimentista? Se é o país com desenvolvimento, eu tenho que trabalhar nessas 3 dimensões, o econômico, o social e o ambiental, e não apenas na dimensão econômica. Eu sei que se eu não tiver preocupação ambiental alguma, flexibilizar todas as normas ambientais, passar a boiada, como se diz, usando um termo mais novo aqui, qual o resultado? Pode ter certeza que a economia agrícola, no curto prazo, vai crescer mais. Mas se isso implicar em mudanças climáticas, a região centro-oeste, que é um dos maiores celeiros de produção do mundo agrícola, pode começar a enfrentar mais problemas, consequentemente, a segurança dessa produção agrícola não está garantida, além da perda do bioma, que pode gerar economia verde mais para frente em alguns outros momentos. Então, ou seja, o Estado serve exatamente para isso, para mostrar qual caminho nós vamos seguir. Eu não posso deixar só por conta do mercado. E aqui eu não estou fazendo discurso nem de direita, nem de esquerda, nem comunista, nem capitalista. Eu estou dentro do sistema econômico capitalista. E no sistema econômico capitalista, o que se prega é a busca pelo desenvolvimento. Essa busca pelo desenvolvimento, eu tenho que pensar nessas dimensões. Agora, se eu quero só o crescimento econômico, é uma outra coisa. Daí eu vou trabalhar especificamente com a redução, a concentração de renda. Eu vou trabalhar, eu não posso mudar a matriz tributária brasileira, porque os ricos não querem pagar mais imposto. Então, ou seja, e porque a política não chega para os mais pobres, eu vou aumentar o problema ambiental, porque isso gera mais riqueza no curto prazo. Então, qual o modelo que nós estamos pensando? Então, eu sou um modelo, eu defendo um modelo que seja um modelo desenvolvimentista dentro do capitalismo, ou seja, por isso é necessária a participação do Estado nas atividades econômicas. Tomara que essa seja uma tendência mundial. Hoje, no mundo, nós temos 2 presidentes da República que têm atrapalhado bastante esse progresso, pensando em política desenvolvimentista, que é o presidente brasileiro e o americano. Vamos ver se daqui a uns dias eles não estejam mais à frente dos seus governos e, consequentemente, buscando um modelo que leve em consideração as questões econômicas, mas essa amarrada, essas 2 outras dimensões, a social e a ambiental. Israel pode entrar nesse bolo de Trump e Bolsonaro também? Também, claro. Sim, sim. Eu não estudo com profundidade a economia de Israel. Eu não posso falar com detalhes nesse ponto. Mas é muito semelhante a esses 2. Mas, principalmente, Brasil e Estados Unidos estão muito claros numa posição que não é a posição em favor do desenvolvimento. Ou seja, esquecendo essas 2 outras dimensões, a social e a ambiental. Professor Edson Trajano, para encerrar também da minha parte, falamos bastante, né? Você também fez algumas considerações assim ao longo da conversa,
mas em linhas gerais, no caso brasileiro, analisando como a coisa está sendo feita ou deixando de ser feita, você avalia que a perspectiva para 2021 é positiva? Então, nós tivemos aspectos positivos, 2 pontos foram importantes do governo brasileiro. A primeira foi a redução nas taxas de juros, principalmente a redução na taxa de juros Selic, e a segunda foi o auxílio emergencial. Esses 2 pontos foram bem positivos, pensando tanto para evitar uma crise econômica maior, com juros um pouco menor, e um apoio social maior com auxílio emergencial. O problema é a ausência de um projeto de médio e longo prazo. Então, para 2021, nós precisamos ter uma clareza maior de qual o caminho, quais são as linhas para a retomada do processo de desenvolvimento. Primeiro é pensar, nós vamos enfrentar um trabalho buscando o processo de desenvolvimento, de fato, ou seja, levando em consideração as questões sociais e ambientais, junto com o econômico. E o segundo ponto é ter uma previsibilidade um pouco melhor, mesmo diante da pandemia, que dificulta essa questão da previsibilidade. Por exemplo, a indefinição sobre a tributação maior ou menor da folha de pagamento é um dos pontos centrais nesse momento. Se você tem uma tributação, um custo de produção mais elevado, isso vai resultar num crescimento da atividade econômica num ritmo menor. O controle de inflação é importante porque está diretamente ligado à taxa de juros. Se a inflação sobe, a taxa de juros sobe. Se a taxa de juros sobe, a economia cresce menos. Então, é importante traçar uma linha clara de qual é a política econômica. Hoje, na esfera federal, nós temos 2 grupos políticos que têm linha muito divergente. Uma delas amarrada ao Ministério do Rogério Marinho, que trabalha com desenvolvimento, com integração nacional, e a outra ligada ao ministro Paulo Guedes. Uma delas é mais keynesiana, Rogério Marinho defende uma participação maior do Estado nas atividades econômicas, e o Paulo Guedes defende uma participação menor do Estado nas atividades econômicas. Se o governo federal não consegue estabelecer qual é essa sua política, para onde nós vamos, é mais difícil pensar em uma retomada das atividades econômicas para 2021. É claro que a economia brasileira vai crescer em 2021. Por quê? Porque os parâmetros de comparação são muito ruins. Nós tivemos uma crise econômica em 2015 e 2016, depois uma pequena recuperação em torno de 1%, e depois voltamos a uma crise que nós devemos fechar esse ano com a queda em torno de 5% do PIB. Então, ou seja, depois de tudo isso, o patamar de comparação é muito ruim. Então, a atividade econômica vai voltar a crescer. Mais cedo ou mais tarde, ela volta a crescer. Essa é uma questão de ciclos econômicos, fácil de entender desse processo. Agora, essa retomada vai ser uma retomada com mais qualidade ou menos qualidade. Qualidade que eu digo é seguir o crescimento com políticas sociais, com políticas ambientais. Com menos qualidade, só o crescimento econômico. E esse crescimento econômico ele vai ser importante nesse processo com uma participação maior ou menor do Estado na economia. Depende qual vai ser o grupo que vai ditar as regras do jogo hoje dentro do governo federal. Perfeitamente. Acho que foram bem colocadas as considerações do professor Edson Trajano, né? Deu para a gente ter uma perspectiva assim, econômica bastante ampla da atual situação, até para além do tema principal da questão dos alimentos, né? E entender um pouco como está a dinâmica, né, da política econômica do atual governo. Agradeço a participação do professor, passando aí novamente a fala para o Gui fazer suas considerações finais. Não, agradecer ao Edson também por ter aceitado o convite, pela participação, foi bastante rica a exposição do Edson, as posições que o Edson coloca, acho que serve para fazer um debate bastante interessante, e que acho que a gente, no nosso canal, acho que a gente está num caminho bastante correto em trazer posições diversas e que enriqueçam ainda o debate. Edson, você quer
fazer suas considerações finais? Eu quero primeiro agradecer ao Guilherme e ao André pela oportunidade de estar conversando sobre o assunto de economia nesse processo. Acho que é uma iniciativa boa nesse diálogo, acho que o diálogo é o melhor caminho. Também aqui a ideia é que polarização é sempre o pior caminho para o processo de desenvolvimento do país. Nós não temos que taxar as pessoas ou de direita, ou de esquerda, ou de comunista, ou capitalista. De um modo geral, todos estão dentro do sistema que está em vigência, que é o sistema econômico capitalista. As diferenças são um Estado com participação um pouco maior ou um Estado de participação um pouco menor. Mas é ficar claro quais são os projetos em discussão e ver a possibilidade de convergência. Enquanto ficar discutindo extremos, quem perde é a população brasileira. Qual é o caminho de convergência? Não é a linha A ou linha B. Quando você consegue convergir, aproximar uma da outra, consequentemente, nós vamos sair ganhando nesse processo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fico à disposição para outras conversas em outros momentos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, perfeitamente. Perfeito. Então já podemos encerrar essa gravação, né? Lembrando que sábado vai ter um debate cultural onde que relaciona cultura política e onde que estaremos entrevistando o baterista da banda Hematoma, uma banda de hardcore, e o vocalista da banda QI a menos, onde que a gente vai conversar sobre a situação política no momento, no ponto de vista da cultura. Então, perfeito. Encerrando a discussão. Muito obrigado.